Termina hoje a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Aê! Os comícios estão proibidos a partir de amanhã. Quem vai trazer todas as informações pra gente é a Tayane Ribeiro. Hoje é o último dia da propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na TV. Também termina nesta quinta a permissão para comícios, reuniões públicas e debate entre candidatos. Amanhã, antevéspera da eleição, é o último dia para veiculação de propaganda eleitoral paga na imprensa escrita e reprodução na internet. No sábado, um dia antes da eleição, ainda é possível distribuir santinhos, folhetos e adesivos até às 10 da noite. Já no domingo, a restrição total a qualquer tipo de propaganda, sendo que a boca de urna pode ser punida com prisão e multa. O Tribunal Superior Eleitoral chama de falsas e mentirosas as informações sobre as urnas eletrônicas e a apuração dos votos incluídas num relatório produzido pelo PL, partido de Jair Bolsonaro. Esse documento divulgado ontem, aliás, não tem uma assinatura de ninguém do PL, mas é do partido, tem o selo do partido e fala em nome do partido. O documento divulgado ontem afirma, mesmo sem provas, que o resultado das eleições pode ser manipulado e aponta supostas falhas de segurança no sistema eleitoral. Relatório feito pelo engenheiro Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, que não preencheu os requisitos do TSE para fazer a auditoria nas urnas. No documento, ele alega ter encontrado um quadro de atraso no sistema de segurança do tribunal que poderia gerar vulnerabilidades relevantes. Aí, logo depois dessa divulgação, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, se manifestou. Aliás, soltou uma nota, O TSE também enviou um documento e, além disso, Alexandre de Moraes determinou que o relatório seja remetido ao Supremo Tribunal Federal e incluído no inquérito das fake news. O ministro ainda enviou o material à Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral para que seja apurado um eventual desvio de finalidade na utilização de recursos do fundo partidário pelo PL. Em nota, o TSE afirmou que o documento reúne informações fraudulentas e atentatórias ao Estado Democrático de Direito e ao Poder Judiciário, em especial à Justiça Eleitoral, segue ainda a nota, em uma clara tentativa de embaraçar o curso natural do processo eleitoral. Ninguém do PL assina esse relatório. O que esse relatório nos transmite é que o PL e, por consequência, Bolsonaro, porque esse relatório está em consonância com o discurso do presidente, desistiu de ganhar o jogo e resolveu roubar a bola. Porque um relatório desses, divulgado há 4 dias de uma eleição praticamente geral, não tem outro objetivo que não seja tumultuar todo o processo. São 2 páginas estarrecedoras, que se baseiam numa série de hipóteses que jamais aconteceram e que nem poderiam acontecer, muitas delas. Se tal coisa acontecer, se isso ocorrer, se isso acontecer... Bom, se minha avó tivesse rodas, ela seria um skate. Né? E ainda comete a barbaridade de sugerir... Aliás, sugerir não. Afirmar. O código-fonte eleitoral está à disposição apenas de meia dúzia de iluminados que, desejando, portanto, poderiam, a seu bel prazer, alterar o resultado das eleições, algo que nunca aconteceu, eleições que já foram auditadas infinitas vezes, ao contrário do que diz o presidente e dizem os seus apoiadores, e não há esta possibilidade. O código-fonte está aberto desde o ano passado, para quem quer que queira conferi-lo e auditá-lo. Aliás, já foi auditado por empresas independentes mais de uma vez. Mais de uma vez. Não há possibilidade de 1, 2 ou 3 pessoas mancomunadas conseguirem alterar o resultado das eleições. E esse relatório, essas 2 páginas, são ainda mais impressionantes e incompreensíveis, ou melhor, são perfeitamente compreensíveis, na verdade. Oi, Siri. Quer me dar aqui? Sheila? Daqui. Porque horas antes, o próprio presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, esteve lá no TSE para conhecer a sala de totalização dos votos. Aliás, uma sala tediosa, né? Uhum. Não tem nada de escura, não tem nada nem de secreta, nem escura, né? Não tem nenhuma porta de ferro que só abre mediante uma combinação. Não, é uma repartição sem graça, como qualquer repartição que a gente vê por aí. Mesas, computadores, tudo muito neutro, não tem enfeite, não tem nenhum toque pessoal ali, não tem nada. É apenas uma sala comum em que os votos são totalizados e a qual representantes de partido terão, como sempre tiveram, acesso para conferir todo o processo.
essa sala secreta só existia mesmo nas fantasias de gente deslocada que quer tumultuar o nosso processo eleitoral, que no mais é um dos mais confiáveis do mundo, se não o mais. A Natália Pazzi tem informações sobre a visita do Valdemar à sala secreta do TSE. Apesar de convidados, os principais candidatos à presidência da República não compareceram ao evento do Tribunal Superior Eleitoral para conhecerem a sala de totalização de votos. Quem esteve no local foi o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Questionado por um jornalista, o dirigente do partido de Jair Bolsonaro afirmou que, entre aspas, agora a sala era aberta. Entre as demais entidades fiscalizadoras estiveram presentes a Ordem dos Advogados do Brasil e a Procuradoria-Geral Eleitoral, além de representantes de partidos. O TSE deve decidir até amanhã sobre o fechamento de clubes de tiro no dia da eleição. Fala aí, Rafael Procópio. O Tribunal Superior Eleitoral pode decidir hoje se clubes de tiro podem funcionar 3 dias antes e 3 dias depois do primeiro e segundo turno das eleições. Segundo a apuração do UOL, pelo menos 2 dos 7 ministros do TSE seriam favoráveis à proibição do funcionamento desses locais neste período. Na terça-feira, centrais sindicais entregaram um documento a Alexandre de Moraes, presidente do TSE, pedindo o fechamento dos clubes, com a alegação do crescimento da violência política nesse período. O tribunal já determinou o veto a porte de armas nos arredores dos locais de votação, medida que passa a valer com 2 dias do pleito. A exceção fica para policiais que estejam convocados para atuarem em uma zona eleitoral. Bom, você já sabe, né? No domingo tem programação especial de eleições aqui na Band News FM. Desde as primeiras horas da manhã, você acompanha a movimentação nas ruas, o voto dos candidatos, tudo o que você precisa saber para votar e, claro, a apuração dos resultados. Só para explicar para o nosso ouvinte ou relembrar, né? Porque o nosso ouvinte já sabe, a gente tem a programação de rede, em que a gente traz os assuntos das disputas federais, e a gente tem as programações locais. Então, cada uma das nossas praças vai trazer informação das disputas para o governo do estado, para deputado estadual também. O Senado a gente, né, faz um mix, a gente divide aí essa informação. Então, por exemplo, eu quero saber como é que tá a região ali do meu local de votação. Vai ter informação chegando também pela central de ouvintes. Os nossos ouvintes vão mandando as mensagens e ajudando os outros ouvintes com as informações em tempo real. Então, as informações desde ali, né, do trânsito na sua cidade e tudo mais, até aquela coisa mais ampla de apuração, você vai ter aqui na Band News FM. A partir das 5 horas da tarde, aí Megali, Sheila e eu estaremos aqui na programação acompanhando os números do TSE na nossa sala nada secreta. Nem escura. Nem escura e nem, né? A luz não é lá grandes coisas. A luz às vezes não adianta. Nos favorece. Sempre, né? Porque vocês têm iluminação própria, vocês não precisam disso. Bem, tudo isso com análise de Dora Kramer, Mônica Bergamo, Eduardo Oineg, Fernando Schiller e também outros convidados especiais. Eu vi a carinha do Antônio Lavareda por ali, então Lavareda também sempre presente conosco, né? Nessas coberturas de eleições. Nossos correspondentes, com certeza. Reportagem espalhada por todo o país. Todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando. Vai ser um dia daqueles, mas é um dia, como diz o Megali, para o jornalista, é o Natal, né, do jornalista. Eu falei essa ontem, um ouvinte escreveu, se a eleição é o Natal na Band, você é o Papai Noel. E na sequência... Não perde a chance, né? Noeletes também, né? De certeza, né? O quê? Falariam Noeletes, né? Certeza. É. Tem a turma da Noelete, Não, as renas, né? Talvez. Nossa, eu achei que você ia ser um Grinch. Tá bom. Na sequência, 9 horas da noite, tem o É da Coisa Especial. Reinaldo Azevedo também trazendo análises e muita informação aqui a respeito desse domingo tão importante, 2 de outubro. Fique ligado aqui na programação da Band News FM. Ontem a gente falou bastante aqui, eu queria só voltar rapidamente ao tema da quantidade de fake news, de vídeos que voltaram a circular com desinformação, com informação falsa. É impressionante a proliferação de vídeos falsos, gente. Quero voltar a fazer o alerta. Primeiro,
O Grupo Bandeirantes tem o projeto Comprova. Você pode mandar, se você tem dúvida de algum vídeo que você recebeu no seu WhatsApp, no Instagram, na sua rede social, no Facebook, mande para cá. Não vá repassando não esse vídeo adiante, porque você pode contribuir para esse cenário de desinformação. Pode mandar para cá, a gente submete a equipe do Comprova que está aqui a postos para fazer verificação das notícias, do que é verdadeiro, do que é falso. Ontem, por exemplo, voltou a circular um vídeo que mostra uma agressão que aconteceu numa rádio de Roraima, voltou a circular bastante e mostraria um aliado do ex-presidente e candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, agredindo uma apoiadora do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Essas cenas, no entanto, e aí mostra como se fosse algo novo, algo de agora, e essas cenas foram gravadas em 2018. É da eleição de 2018 e tem outra coisa, a briga que acontece ali é feio o negócio, né? Mas a briga em nada tem a ver com a disputa envolvendo Lula e Bolsonaro. Então, minha gente, cuidado, porque eu recebi esse vídeo ontem, falando, tá vendo, Sheila? Se fosse um apoiador do Bolsonaro, vocês estariam falando tal... Não, minha gente, verifique antes de mandar ou de repassar essas informações. Informação falsa, a gente precisa reforçar isso aqui. Desconfie da informação que você recebe aí no seu WhatsApp com caixa alta, um alerta, encaminhada com frequência. São sinais de que você pode estar recebendo informação mentirosa e repassando adiante, o que é um perigo. E há, inclusive, fake news que usam prints de noticiários da Band, por exemplo, né, com o GC adulterado, para sugerir que é uma outra notícia sendo repassada ali. Há um vídeo que circulou bastante, está circulando ainda, com o William Bonner, dizendo que Bolsonaro está à frente das pesquisas, com aquele método chamado deepfake, né, em que a pessoa consegue adulterar, inclusive o movimento labial das pessoas. Isso é um negócio incrível. É difícil você detectar a falha lá, porque aí basta você imitar a voz do apresentador. Então, utilizam prints da Band, vídeos falsos da Globo, que são toda aquela gente, esses mentirosos aí dizem que são comunistas, que perseguem o presidente, mas na hora de espalhar fake news, aí eles se utilizam da credibilidade desses veículos, inclusive nós aqui, para tentar ludibriar o eleitor. Veja só como esses caras não prestam. Então fique ligeiro, tá? Mande pra gente, a gente bota no ar, se for verdade. E se não for verdade, a gente bota também pra desmentir. Porque também esse é o nosso papel. Vamos nessa? O policial penal que matou o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu é ouvido pela primeira vez. A gente tem informação chegando com Ângelo Sfaier. Interrogado pela Justiça, o policial penal Jorge Guaranho deixou de responder às perguntas do Ministério Público por orientação dos advogados. Ele responde por homicídio duplamente qualificado por ter matado o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, no dia 9 de julho. Encerrada a fase de depoimentos, a defesa de Guaranho e o MP devem entregar em até 20 dias as alegações finais, os últimos argumentos. Após essa etapa, a Justiça decidirá se o policial vai ou não a júri popular. Ainda são apuradas as causas do desabamento de uma ponte que deixou pelo menos 3 mortos no Amazonas e ainda há desaparecidos. O Arthur Coelho vai contar os detalhes. Serão retomadas na manhã de hoje as buscas pelas vítimas do acidente ocorrido na BR-319, onde uma ponte desabou sobre um rio nesta quarta-feira no município de Careiro da Várzea, a 29 quilômetros de Manaus. De acordo com dados oficiais, até então 3 pessoas morreram, mas 15 pessoas podem estar desaparecidas, afirma a Secretaria de Segurança Pública. Em nota, o Ministério da Infraestrutura diz que equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes estão mobilizadas para o restabelecimento emergencial do tráfego e a reconstrução da ponte em curto prazo. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite termina amanhã. Até a última segunda-feira, pouco mais de 50% das crianças foram imunizadas. Ainda é pouco, ainda dá para vacinar mais, ainda dá para vacinar seus filhos, gente. 2 gotinhas, rápido, indolor, só um tiquinho amargo, mas serve até para criar recordações, né, Carla? A gente tava falando aqui, acho que ontem ou anteontem, né? Da lembrança que a gente tem do gosto levemente amargo da gotinha. Vacine seus filhos. É uma lembrança
menos dolorosa do que do revolvinho da vacina, lembra? O revolvinho Que não doía também nada, né? mas sangrava. O meu sangrou bastante. Você ficou com marca? Com a marquinha no braço? Aham. Eu também tenho, bem pequenininho, mas tem, né? Aham. Você tem? Engraçado, eu não tenho. Não? Não. Ih, olha lá, por isso que não doeu. A dele não tomou. Ah, brincadeira. Poxa, mãe. Quem tem informações é a Thalita Almeida. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, que chegou a ser prorrogada por causa da baixa adesão, termina nesta sexta-feira. A meta é atingir 95% das crianças de até 5 anos, cerca de 11 milhões de pessoas. Porém, até o momento, pouco mais da metade desse público, 52%, foi vacinada, segundo o Ministério da Saúde. O Brasil recebeu o certificado de erradicação da doença em 1994, mas, como a paralisia infantil não foi eliminada em todo o mundo, a baixa cobertura vacinal pode ser uma ameaça de que o vírus volte a circular. A Mega Sena acumula de novo, pode pagar um prêmio de 300 milhões de reais no próximo sábado. O valor é o mesmo da Mega da virada de 2020, então é um dos maiores da história. Ontem ninguém acertou as dezenas sorteadas, 3, 20, 22, 37, 41 e 43. Vai que você fez uma quina, vou repetir. 3, 20, 22, 37, 41 e 43. Foram 44 apostas que fizeram a quina, vão receber 43 mil reais. 404. Obrigada. 404 apostas que fizeram a quina e vão receber 43 mil reais cada uma. Nada mal, hein? Pô, 300 milhões, cara? Não, tô falando dos 43. 43 mil? Eu tô olhando mais de pertinho aqui. Você Passou tá com o tão olhar perto, lá longe, né? Passou Não, tão pra perto. você passar tão perto e ganhar 43 mil? Tudo e a bem. raiva que você passa de por um número não chegar no valor que... E a raiva que você passa de por um número não ganhar os 43? Também tem essa. Pior. É melhor 43 mil na mão do que 300 milhões voando, né? Isso é verdade. 43, Eu prefiro não parabéns, gastar né? essa sorte, guardar minha sorte para os 300 milhões. Ah, é. Vamos fazer um bolão? Vamos? Eu não gosto de bolão. Ah lá. Olha, Não gosto de dividir com egoísta, ninguém. Eu não quero dividir. egoísta. É verdade. Eu nunca entro em bolão para não ter que dividir com ninguém. Gente. Também não ganhei nunca, né? Nem nenhum bolão E nem ninguém que... de quem eu conheço. A gente conhece uma pessoa. Sério? Conhece. A gente conhece uma pessoa que ganhou na Mega Sena. Ah, Você não, nos contou. sim. Eu que contei pra vocês, é verdade. Sim, Não vou contar quem é. conhece sim, Pablo. A gente não Pablo pode... também A conhece. gente não pode contar quem é. Você conhece e não sabe. É um Você conhece? fenômeno, é uma pessoa que é um fenômeno. É. Não Vamos é? nessa? Vamos. Não, agora 7h23. Deixa eu ver. Dá tempo. Dá tempo de pelo menos a gente falar de futebol, pode ser? Pode. Ou do Ian, Furacão? Furacão, futebol a gente deixa pra depois. Bom, o Ian, Furacão, chegou lá nos Estados Unidos, perdeu força, mas causou estragos, hein? E muitas mortes em Cuba. Alessandro de Lorenzo. Depois de atingir os 250 km por hora, o furacão Ian perde força e agora é classificado como uma tempestade de categoria 1, com ventos de 90 km horários. A passagem da tormenta provocou alagamentos e centenas de milhares de pessoas estão sem energia elétrica na Flórida, que declarou estado de emergência. Segundo autoridades do estado americano, um grupo de 23 cubanos está desaparecido depois que um barco afundou por causa da força dos ventos. 4 imigrantes conseguiram se salvar e nadaram até a costa. Mais de 2.000 voos foram cancelados, entre eles alguns que vinham do Brasil, depois que os aeroportos de Orlando e Fort Lauderdale foram fechados. A previsão do Centro Nacional de Furacões é que a tempestade avance pela Flórida e volte ao Oceano Atlântico até o final do dia. A gente vai trazer mais atualizações, né, a respeito da passagem desse furacão pelos Estados Unidos, também, né, deixou um rastro de destruição, Cuba, mortes, inclusive. Então, ao longo da programação, a gente traz mais as informações por aqui. Também a gente vai trazer mais da imaginação dos nossos ouvintes sobre o que fazer com 300 milhões de reais, caso ganhem na Mega Sena. Você faz 300 imóveis, por exemplo? 300 imóveis no valor de, vamos fazer as contas aqui, Quanto, 1 milhão, Pablo? 1 Quanto? milhão, né? 1 milhão, obrigada. Never forget. Isso é Nunca muito será bom. esquecido. E é isso aí, né, gente? Deu, né? Últimos segundos da propaganda Ai, que nesse delícia. primeiro turno. Nossa, Eu tô vamos ouvindo aproveitar. aqui pra gente fazer a junção certinha com toda a rede. 7h25.
Pega! Caramba, que delícia! Tô sentindo um orgasmo radiofônico. Nossa, não sério? tem mais propaganda Deixa eu virar pra eleitoral. lá. Deixa eu sair da frente aqui, então. Não. É um orgasmo profissional, é diferente. Tá. Um prazer que toma conta do nosso corpo inteiro, dos nossos lábios, do nosso cérebro, dos nossos braços, porque acabou a propaganda eleitoral. Ufa! Mas ela volta semana que vem. Chico Buarque. Chico Buarque triste. É da vida, né? Vai haver segundo turno. Vai haver segundo turno em muitos estados. É muito possível que haja segundo turno na eleição presidencial, então a maioria dos nossos eleitores não se pode dizer livre ainda dessa praga horrorosa chamada propaganda eleitoral gratuita, essa imposição maledeta que afeta tanto a nossa vida e nos priva daquilo que é tão importante para começar o dia, que é a informação. Tá todo mundo aqui? Carla Bigato e Sheila Magalhães, bom dia, gente. Bom dia. Bom Vocês vão tudo. bem? Tudo certo. Muito. Vamos dar os parabéns de novo ao torcedor palmeirense, que já Achei que pode era pro comemorar. Pode. Não. A gente fez uma homenagem aqui, Esta é Sua Vida, para o nosso Pablo Fernandes no horário da internet. Quem quiser tá lá. Pro palmeirense, né? O Palmeiras venceu ontem o Atlético fora de casa, na rodada mais complicada até o fim desse campeonato. A partir de agora é tocar a bola em frente, literalmente. Só pra confirmar o óbvio, né? Só pra levantar a taça. Ah, mas ainda dá, porque o Palmeiras pode perder 5 jogos. Pode, mas por que perderia? Já era, vai. Se o time ontem, todo escangalhado, todo desfalcado, foi lá e ganhou do Galo, que é um dos melhores times do Brasil, por que não haverá de ganhar dos próximos adversários, inclusive com muitos jogos em casa? É campeão. Vamos nessa? Todo mundo apresentado, todo mundo escalado, o Galo já cantou? Já. Hora dos principais destaques desta quinta-feira, 29 de setembro de 2022. Depois de 33 dias, a propaganda eleitoral no rádio e na TV termina hoje em todo o Brasil. A partir de amanhã, os candidatos estão proibidos de fazer comícios e reuniões públicas. Mas até sábado, a distribuição de material gráfico, caminhadas e carreatas, tudo isso está liberado, né? No domingo estão proibidos boca de urna, utilização de alto-falantes, amplificadores de som, a campanha nas ruas, divulgação de qualquer tipo de propaganda e publicação, além de impulsionamento também de conteúdos em redes sociais. Votação será entre 8 horas da manhã, atenção, hein? Entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde pelo horário de Brasília, em todo o Brasil. E o eleitor precisa prestar atenção a uma pequena mudança na hora de votar. O Lucas Josino está com a gente, vai trazer informação. Fala aí, Josino, bom dia. Tudo bem, Sheila? Tudo bom certo. dia para você, para o Megali, para a Carla, para os nossos ouvintes. Nós estamos na frente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, porque aqui vamos fazer uma simulação de voto. Esse ano tem uma novidade comparado às outras eleições. Muitas reclamações chegaram ao Tribunal Superior Eleitoral, ao TSE, durante as duas últimas eleições, 2018 e 2020, justamente porque muitos eleitores disseram que não conferiram em quem votaram no momento em que apertaram as teclas. Tanto para deputado federal, estadual, senador, governador. Isso aconteceu muito. Então o TSE mudou um pouco o sistema de votação e a partir desse ano, todo eleitor, quando clicar ali, por exemplo, o primeiro voto, deputado federal, precisa esperar um segundo, porque ali ele vai conferir o número certo em quem votou e aí depois aperta o confirma. Se vocês, por exemplo, apertarem imediatamente o número e depois o confirma, não vai dar certo, precisa esperar um pouquinho. Esse um segundo justamente é para evitar esse tipo de reclamação. Luquinha, a gente vai fazer uma... Oi, Megali. Não, vamos fazer a simulação sim, mas... E se eu apertar rapidinho? Confirma. O que acontece? Não vai. Nada. Não vai. Mas Você aí, vai perder o voto. Mas eu não vou perder meu voto, vou ter outra chance. Você não perde o voto, você vai ter outra chance. Vai esperar um segundo e aí sim você vai apertar o confirma. É como se estivesse carregando. A barrinha não vai ter carregado ainda. Precisa esperar carregar. E aí você vai apertar o confirma. Tá, então sem assodamento, com calma. Porque, a urna não vai quê? fugir. Calma. Vou contar, a gente recebeu esse vídeo aqui na Band News, aliás, está circulando, né? Como muitos e muitos outros vídeos. É justamente um vídeo de um senhor falando: esse ano tem uma pegadinha na eleição, porque tem que esperar aparecer ali embaixo, confira o seu voto. E se você apertar antes, seu voto tá perdido. Já era, acabou, você perde a chance de votar. Então não.
vai de fato aparecer a barrinha ali embaixo, tem que esperar ela terminar de carregar. Isso porque tem muita gente, como diz o Megali, assodada, né? Tenta votar o mais rápido possível, fala, eu votei em 27 segundos. Não tem necessidade de votar. Tem competição, não precisa gente. ficar enrolando, né, na cabine de votação, mas também não tem necessidade de se apressar tanto. Então tem que esperar um segundinho ali, olha, ver se é o candidato mesmo, até apertar o confirma. Esse tiozinho aí que ficou famoso, ele é meio lunático, né? Porque na cabeça dele, o TSE colocou confira o seu voto, né? Lá embaixo, no rodapé, para provocar uma confusão na cabeça do eleitor, porque segundo ele, confira e confirma é a mesma coisa. Então você vai ver, confira, você vai confirmar, e aí você vai perder o voto, isso é um truque para prejudicar quem, exatamente? Quem não consegue ler, não consegue distinguir, é uma loucura. Ele fala lá, confira e confirma é a mesma coisa. Não é não. São diferentes. Ele falou, se você se enganar e quando disser confira, você confirma, aí você fez errado, aí você perdeu o seu voto. Não, é mentira, né, Josina? É mentira. Isso é fake news. A gente está aqui, jornalismo profissional, justamente para trazer a verdade e esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. É para confirmar o voto. Precisa esperar esse um segundo. Não muda nada na vida de ninguém. É um segundo a mais para cada voto. Não vai gerar fila nem nada disso. Agora, por exemplo, tem uma outra novidade. Porque se vocês votarem na legenda do partido, aí precisa confirmar 2 vezes. Vai estar lá também. Confira o seu voto. Aí você aperta confirmar. Aí depois você precisa apertar 2 vezes. Aperta de novo. O confirma, aí sim o voto vai estar validado. Tudo isso acontece de forma rápida e bem explicativa na hora do voto. A gente vai fazer isso ao vivo depois aqui na Band News também. Tá bom, combinado. Josino, bom trabalho para você. Ainda nem abriu aí, né? A gente tá vendo, apareceu até um segurança ali, mas nem abriu ainda o TRE, né? Portas fechadas, mas daqui a pouquinho já vai abrir. A gente vai ser o primeiro a entrar. Não, deu a impressão que ele ia abrir. Ele colocou a cabeça ali e viu que o Josino estava no ar. E aí, não, melhor não. Eu acho que ele foi gentil e não quis atrapalhar. Eu acho que sim. Com o barulho da porta. Era uma funcionária que estava chegando. Ele abriu só parcialmente a portinha ali, que na verdade essa porta ela é bem possível empurrar, entrou a funcionária e ele fechou. Aí ele viu que o Lucas estava fazendo ali a passagem. A repartição pública 7h30 da manhã, não tá aberto ainda, né? Beleza, Luquinha, assim que abrir, é só avisar que a gente faz essa simulação aí. Abraço pra vocês. Valeu, combinado, até daqui a pouco. Vamos direto a Brasília agora para voltar a falar sobre aquele documento, um relatório do PL colocando em dúvida o sistema eleitoral brasileiro. E o TSE respondeu, se manifestou, enviou um documento e pediu que esse relatório seja incluído no inquérito das fake news, né, Natália Pazzi? Bom dia, Natália. Oi, Sheila, bom dia para você, Megali, para Carla e para quem nos acompanha. E tudo isso às vésperas das eleições do primeiro turno, e a resposta do Tribunal Superior Eleitoral foi considerada muito rápida. Em poucas horas, o ministro Alexandre de Moraes tomou essa decisão. Qual? Após essa divulgação, então, desse documento questionando as urnas, o Tribunal Superior Eleitoral determina que integrantes do Partido Liberal, o partido do presidente Jair Bolsonaro, sejam investigados diante da produção de um relatório com informações consideradas, chamadas pela Corte Eleitoral de falsas e mentirosas sobre a segurança das urnas. Esse documento, sem qualquer tipo de provas, afirma que o resultado da eleição pode ser fraudado por um grupo de servidores do TSE. A reação do Moraes, como eu disse, foi rápida. O ministro ele determinou que o documento seja remetido ao Supremo Tribunal Federal para ser incluído naquele famoso inquérito das fake news, que o Alexandre de Moraes é relator. Ele cita a possível responsabilização criminal dos idealizadores desse documento. Esse texto ele tem o carimbo do PL, do Partido Liberal, mas não tem a assinatura de ninguém. E ontem, quando esse documento foi publicado, eu conversei com uma fonte minha do Partido Liberal, e essa fonte do partido me disse que ninguém dá um passo dentro do partido sem o aval de Valdemar Costa Neto. Por isso, essa preocupação agora com a divulgação desse documento, desse relatório e todos esses desdobramentos por parte de Moraes. E o mais curioso é que ontem cedo, a gente acompanhou no TSE, o Valdemar Costa Neto, ele esteve lá no TSE para a visitação daquela sala de totalização de votos. Ele foi questionado por um colega meu, um repórter aqui de Brasília, se a sala continuava escura e secreta, como chegou o Bolsonaro já a dizer algumas vezes. E o Valdemar Costa Neto, ele respondeu que agora ela é
era aberta. Inclusive o repórter falou ainda por cima de Valdemar Costa Neto, acabou dizendo que a sala sempre era aberta e não apenas nesse momento. Até mesmo porque a sala é totalmente transparente, é uma sala normal de trabalho de servidores do TSE, com vidros transparentes e não tem qualquer tipo ali de escuridão ou de qualquer questão secreta para entrar naquela sala. E para o evento de ontem, todos os principais candidatos à presidência foram convidados para conhecer esse local da totalização de votos, mas nenhum compareceu. Foram enviados representantes da mesma maneira que o Valdemar Costa Neto compareceu a esse evento. Inclusive o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, ele reafirmou em fala rápida com a imprensa que o processo eleitoral é auditável e também transparente. Exatamente para mostrar o que já era óbvio, mas sempre é importante atuar com transparência, com lealdade a todos aqueles que participam do processo eleitoral, para demonstrar que é uma sala, como vocês puderam ver, é uma sala aberta, é uma sala clara, não é nem sala secreta, nem sala escura. Bom, essa sala de totalização de votos no TSE possui baias de trabalho com diversos computadores e tem acesso livre para essas entidades fiscalizadoras, partidos, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, também Polícia Federal, todas essas entidades fiscalizadoras. E essa equipe que trabalha no local não faz a contagem dos votos, não faz a totalização. Isso é feito por um computador específico, sem qualquer tipo de interferência humana. Ô Natália, ontem o comportamento do Valdemar Costa Neto foi a personificação do nosso slogan, né? Em um segundo tudo pode mudar, porque estava tudo muito civilizado, né? Dentro do esperado na visita ao TSE. Ele vai lá e diz que não tem sala secreta nada, até brinca com o assunto, e aí horas depois o PL divulga sem a assinatura dele, mas ele é o presidente do partido, esse documento de 2 páginas, cheio de, enfim... cheio de maluquices. Leviandades. Deixou de leviandades, de possibilidades que não vão acontecer, que nem tem como acontecer, de mentiras puras e simples, como a de que o código-fonte está aberto somente a meia dúzia de pessoas que podem, portanto, se bem entenderem, fraudar as eleições. Isso é de uma grande irresponsabilidade você divulgar um troço desses faltando 4 dias para a eleição. Mas enfim, o que a gente tem de bastidores? O que provocou a decisão do PL de, horas depois dessa visita, aparentemente muito bem sucedida, lançar esse documento a público? É curioso, viu, Megali? Até porque ontem a gente teve essa visita do Valdemar Costa Neto no TSE, mas antes de ontem a gente lembra que o mesmo Valdemar Costa Neto se reuniu com Alexandre de Moraes numa visita de cortesia, a gente pode dizer assim, no próprio gabinete da presidência do TSE, e num primeiro momento o que se falava em público é que essa visita de cortesia seria ali justamente da mesma maneira que o Valdemar Costa Neto fez ao ministro Edson Fachin quando o Fachin assumiu a presidência do TSE. Mas nos bastidores já estava claro, de acordo inclusive com articuladores, com interlocutores do Partido Liberal, do partido do presidente Jair Bolsonaro, que o Valdemar Costa Neto estava indo se encontrar com Alexandre de Moraes numa tentativa de reaproximação com o magistrado, até porque os dois se conhecem há muitos anos, há muito tempo, desde que o Alexandre de Moraes era secretário em São Paulo. E uma outra informação de bastidor da reunião de 2 dias atrás era de que o Valdemar Costa Neto ele ia limpar as mãos em relação a qualquer tipo de ataque que o presidente Jair Bolsonaro possa fazer, a qualquer tipo de questionamento que o presidente Jair Bolsonaro possa fazer em relação às urnas. Ele foi lá para deixar claro, a boa vontade de ter uma relação harmoniosa entre o partido e o TSE, que qualquer tipo de questionamento de Bolsonaro em relação às urnas era um problema de Bolsonaro e não dele, não do Valdemar Costa Neto e não do Partido Liberal. Inclusive ontem, qualquer representante do partido poderia ter ido até a sala de totalização. Ele fez questão de ele mesmo ir, esteve presente desde os primeiros minutos da sala, teve ali conversas ao pé do ouvido com Alexandre de Moraes, permaneceu todo o tempo ali dentro daquela sala de totalização e quando questionado pelo jornalista aqui, colega em Brasília, em relação à sala, se ela era escura, se ela era secreta, qualquer tipo de afirmação semelhante a que Bolsonaro veio fazendo nos últimos tempos, ele deixou claro que a sala era aberta, mas ele falou que agora ela era aberta, mas na verdade ela é
aberta há muito tempo para qualquer representante para que queira ir lá fiscalizar esse trabalho por parte do TSE. Inclusive, eu estava falando com essa minha fonte do PL ontem, porque esse documento, esse papel timbrado do PL não tem assinatura de ninguém. É um documento oficial do PL, sem assinatura de ninguém, mas como eu falei há pouco, essa minha fonte disse que ninguém dá um passo dentro do partido sem o aval, sem o conhecimento de Valdemar Costa Neto. E o que está nesse documento, nesse relatório, reafirma algumas frases do presidente Jair Bolsonaro, porque ele veio falando nos últimos tempos que meia dúzia de técnicos ficavam dentro dessa sala secreta, dessa sala escura, decidindo o resultado sozinhos, então aí por parte das eleições, o resultado das eleições, essa meia dúzia aí estaria resolvendo o resultado. Então vai muito contrário, vai do 8 ao 80 esse comportamento do Valdemar Costa Neto, e agora a gente deve ter os desdobramentos justamente por parte dessa reação de Moraes, incluindo este relatório muito questionável dentro do inquérito das fake news. E filho feio não tem pai, né? Ninguém coloca o nome ali, ninguém coloca a assinatura, porque não quer responder por isso no futuro. Porque ali pode estar sendo cometido, inclusive, um crime contra a ordem democrática, contra o Estado Democrático de Direito. Isso aí vai ser objeto de discussão no STF. E mesmo sem assinatura, obviamente, quem terá de responder pelo conteúdo dessa carta é o presidente do partido, porque ela foi enviada em nome do PL. Natália, bom trabalho, até. Até mais, pessoal. Rapidinho, gente, em 20 segundos aqui tem ouvinte falando, e aquele vídeo do Alexandre de Moraes fazendo um gesto de degola, de não sei o quê. Ouvintes questionando. Menos, né, gente? Cara, porque isso está circulando demais, né, em redes bolsonaristas. E aí veio aqui a público a explicação para o que foi aquilo. Foi no meio de uma sessão, durante o julgamento de ontem, de hoje é 20... Não, de anteontem, do dia 27, hoje é 29, né? O Alexandre de Moraes estava, na verdade, fazendo uma sinalização para um assessor. Ele havia pedido uma informação, o cara demorou para trazer a informação, foi ali no meio do negócio, e aí ele fez esse gesto para um assessor, diferente do que dizem essas postagens em redes, né, que sugerem que, na verdade, ele estava condenando ali uma decisão que estava sendo tomada. Então não é nada disso, é só uma fala com a assessor. O Megali acabou de fazer assim. Às vezes a gente faz assim, gente, acabou o tempo. Acabou, essa é uma sinalização nossa, inclusive, né, quando a gente usa aqui. É o que a gente falava, notícia que parece muito perfeitinha, assim, o Alexandre, olha lá, ele deixou escapar. Se ele tivesse uma má intenção, se ele estivesse mal intencionado contra um político ou um partido, ele faria isso em público. Cara, respeita pelo menos a inteligência das pessoas. Não enlouqueça. Menos. Vamos seguir aqui com as agendas, então? Bora, vamos lá. Na reta final de campanha, o ex-presidente Lula recebe apoio de mais um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e se prepara para o último debate. Em entrevista ao Band News TV, o ex-chanceler do governo petista, Celso Amorim, falou ainda sobre a importância dos observadores internacionais na eleição brasileira. Detalhes chegando com Caian Messina. Lula segue apostando no discurso da esperança, mas já avisou que no último debate vai apontar suspeitas de corrupção de Jair Bolsonaro e da família se for confrontado sobre o assunto. Pelas redes sociais, o ex-presidente divulgou vídeos mostrando a entrada na campanha de personalidades que nunca foram próximas do PT. Outro ex-presidente do Supremo, Celso de Mello, anunciou o apoio a Lula. Nós vamos ganhar do Bolsonaro, mas o bolsonarismo vai continuar existindo. E nós precisamos derrotá-los. Derrotá-los no debate político, derrotá-los na discussão sadia, para que a sociedade, não consiga entender que o país possa ter gente do naipe deles governando esse país ou fazendo política. Os apoios que Lula recebeu de ex-presidenciáveis, artistas, esportistas, economistas e ex-ministros foram definidos pela campanha como um resgate histórico da democracia. O ex-presidente jantou com mais de 130 empresários, no maior evento com o setor produtivo até agora nesta eleição. Em entrevista ao Band News TV, o ex-chanceler de Lula ressaltou que os observadores internacionais terão papel importante para garantir que o resultado da eleição seja respeitado. Eu acho que, essa observação internacional ajudará a que haja uma transição mais tranquila. Espero eu que possa ser agora, no dia 2. Seria ótimo, porque até para a tranquilidade de todo mundo. Mas se tiver que ficar na batalha e lutar mais 4 semanas, lutaremos e ganharemos da mesma forma. Lula conversou com todos, principalmente com os que ficaram ao lado de Bolsonaro em 2018. Afirmou que a reforma tributária vai sair do papel e se comprometeu com obras de infraestrutura. Jair Bolsonaro esteve no litoral de São Paulo. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Valteno de Oliveira.
O presidente Jair Bolsonaro chegou à Praia Grande, no litoral de São Paulo, no início da manhã desta quarta-feira. Mesmo debaixo de chuva, o candidato do PL participou de uma motociata até Santos, onde visitou o Instituto Neymar Júnior, que promove atividades esportivas e culturais para crianças e adolescentes. De Paris, o jogador agradeceu a presença do presidente. Espero que vocês aproveitem essa visita aí no Instituto, que é o meu maior gol já que eu fiz na vida, e eu estou muito feliz que vocês estão aí, tá? Beijo enorme, fica com Deus, tchau, tchau. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou também para pedir que os torcedores na Copa do Mundo vistam verde e amarelo. Eu tenho certeza que todos estarão de verde e amarelo, as cores da nossa bandeira. Ministros e auxiliares também estão sendo escalados para divulgar as realizações do governo, como fez a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques. Em entrevista ao Canal Livre da Band, ela falou do avanço digital no Brasil com a inclusão maciça de mulheres. Todo cidadão tem o governo no seu celular, carteira de motorista, carteira de trabalho, serviço da Receita Federal, prova de vida do INSS. Então, mais de 4 mil serviços estão hoje disponíveis na plataforma GovBR e mais de 130 milhões de brasileiros estão digitalizados já nessa plataforma. Aliás, a gente se orgulha, né? O Brasil é o país mais digital das Américas e o 7º governo mais digital do mundo hoje. Há 3 dias do primeiro turno, Jair Bolsonaro reforça a presença na região sudeste. A previsão é de que no sábado, depois de participar de uma motociata em Brasília, o presidente ainda retorne a São Paulo para mais uma mobilização. Nesta quinta, Jair Bolsonaro participa no Rio de Janeiro do último debate dos presidenciáveis antes do primeiro turno. Nesta quarta-feira, no Twitter, a primeira-dama Michele divulgou um vídeo em que religiosos pedem jejum aos brasileiros e uma corrente de oração de 12 horas do início da votação. Nesta quarta-feira, Ciro Gomes, do PDT, não teve agenda externa. Ele passou o dia se preparando para o último debate do primeiro turno. Simone Tebet, do MDB, visitou o Mercado Municipal de São Paulo e propôs um plano para reduzir a inadimplência dos brasileiros. Afirmou ainda que, se eleita, quer reduzir o desperdício no transporte, armazenamento e distribuição de alimentos. Nós precisamos colocar comida mais barata na mesa do povo brasileiro e acabar com o desperdício. Os dados oficiais, e não mentem, mostram que se nós acabarmos com o desperdício, somente acabando com o desperdício, nós temos a capacidade de alimentar todo o Brasil que passa fome. Soraya Tronic, do União Brasil, participou de gravação para o último dia da propaganda eleitoral no rádio e na TV. Só para lembrar, né? Domingo tem programação especial aqui na Band News FM. Você pode acompanhar o voto dos eleitores, dos candidatos, tudo o que precisa saber para votar. E claro, né, o resultado das urnas, 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Nós estaremos por aqui, Luiz Megali, Sheila Magalhães e eu, Carla Bigato, né, com a nossa equipe espalhada em todo o país. Mais cedo a gente falava desde a apuração dos votos, né, desde a informação macro até o micro, aí a sua cidade, a sua região, a gente tem divisão de programação nacional e também a programação regional. Então você não perde nada aqui na Band News FM. Tem análise também da Dora Kramer, do Eduardo Oineg, Mônica Bergamo, Fernando Schiller, outros convidados especiais. E logo depois, às 9 horas da noite, tem uma edição especial do É da Coisa com Reinaldo Azevedo. Vamos direto ao norte do país, agora com outros destaques de hoje. Ainda não há prazo para a reconstrução daquela ponte que desabou, deixando pelo menos 3 mortos no Amazonas, e o trabalho ainda é realizado na busca por desaparecidos. Arthur Coelho conosco ao vivo. Qual o número de pessoas ainda que são procuradas, hein, Arthur? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Pelo menos 15 pessoas estão desaparecidas, de acordo com informações que foram repassadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. As buscas acontecem hoje, essa retomada. Ontem eles tiveram que paralisar no final da tarde para que hoje retomassem na BR-319, a única rodovia que liga Manaus à cidade de Porto Velho, em Rondônia. Este acidente na ponte aconteceu próximo do município de Careiro. E de acordo com informações que estão chegando, inclusive da própria Secretaria de Saúde do Estado, 14 pessoas que sofreram algum tipo de ferimento foram transferidas para Manaus e algumas para o Hospital Regional de
Careiro da Várzea. Vídeos que circulam na internet mostram uma cratera na ponte minutos antes de acontecer este acidente. Inclusive, tinha um aviso do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, dizendo que só passavam veículos leves, veículos de passeio. Alguns caminhoneiros fizeram manifestações e esses caminhões ficaram sobre a ponte, pressionando de alguma maneira a ponte que já estava com risco de ceder, com risco de acontecer este acidente, como de fato aconteceu. E isso quem fala são algumas pessoas que foram entrevistadas pela nossa equipe de reportagem. O João Felipe Serrão, nosso repórter, esteve na BR-319, conversou com o vereador de Careiro da Várzea, Valdemiro Falcão. Ele afirmou que há tempos o DENIT já tinha sido avisado e ele alertou também na Câmara Municipal da cidade de Careiro da Várzea. Vamos ouvir. Nós sempre viemos fazendo essas denúncias na Câmara de Vereadores, tivemos no DENIT fazendo reclamações sobre a situação desta ponte e, infelizmente, os órgãos do governo federal, o DENIT, só agora que veio ver de perto o perigo que a gente vinha anunciando que a qualquer momento poderia acontecer. Há quanto tempo mais ou menos vocês vêm dando esses avisos? Há mais de 3 meses. E para intensificar as buscas, o governo do estado do Amazonas criou ontem um gabinete de crise para ajudar nas ações do governo federal, e o Ministério da Infraestrutura divulgou uma nota dizendo que o DENIT teria que prestar auxílio às famílias que envolvidas nesse acidente, também mobilizar de alguma maneira para viabilizar o transporte fluvial, porque não tinha como passar mais, então deve ser fluvial. Algumas canoas estão fazendo transporte, cobrando um valor, de R$5 para poder ter acesso ao outro lado, e também o DENIT ficou responsável pela reconstrução de uma ponte em um tempo curto, porém não foi divulgado nenhum prazo. Obrigada, Arthur, pelas informações. Havendo novidade, espaço aberto aqui para você e nossa equipe em Manaus voltarem com atualizações. Vamos em frente falar do furacão Ian, que deixou quase 2 milhões de pessoas sem energia na Flórida. Ontem, no entanto, o fenômeno perdeu força. A gente tem mais informações agora com o correspondente, o enviado especial, fala direto de Orlando, Estevan Ticone. O furacão Ian segue o caminho pela Flórida com muita chuva e causando alagamentos. Após tocar o solo ontem à tarde na região litorânea de Fort Myers, a 260 quilômetros de Orlando, em categoria 4, uma das mais altas na escala, e ventos que chegaram a 250 quilômetros por hora, o fenômeno agora perdeu força e virou tempestade tropical. Cerca de 2 milhões de pessoas estão sem energia elétrica no estado. Aqui em Orlando, aeroporto, escolas, parques e o comércio seguem fechados nesta quinta-feira. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali, aquele abraço pra você, pra Sheila Magalhães, também pra Carla Bigato. Que rodada importante ontem na quarta-feira, hein? Tivemos uma grande vitória do time do Palmeiras em pleno Mineirão e eu vou explicar a rodada na sequência. Vamos aos jogos de ontem do Campeonato Brasileiro Série A. O Fluminense, que ainda faz contas, quer ser campeão. Fluminense 4, Juventude rebaixado, o time lá da Serra Gaúcha 0. Flu 4, Juventude 0. O Corinthians, as duras penas, com a carça na mão, mas o Corinthians ganhou do Atlético Goianiense e de virada, hein, rapaz? E o Coritiba não cai mais, hein? O Coxa não cai mais. Curitiba ganhou do Ceará, que é um bom time, por 1-0. E o Fortaleza? O Fortaleza mostrou que é muito forte e que o Flamengo não tá com nada. O Flamengo já tá totalmente fora da luta pelo título. 93,27% do título é do Palmeiras, que ganha tudo, ganha tudo. Então, parabéns ao Fortaleza, hein? Porque o Fortaleza fez 1-0, o Flamengo virou 2-1.
Só que Fortaleza empatou 2-2 e nos estertores da porfia, como diria Fiore Gilhote, o que aconteceu? Terceiro gol do Fortaleza. Olha, o Atlético Mineiro em casa, não tem jeito. Esse ano o Galo virou um pintinho de galinha garnizé. Atlético Mineiro 0, Palmeiras 1, Palmeiras ganha tudo e já é o campeão brasileiro, não precisa nem ter mais. Internacional 0, Red Bull Bragantino 0, o Goiás em casa, rapaz, perdeu do Botafogo por 1-0. Gente, vamos voltar, como o presidente do Grêmio quer, vamos voltar com mata-mata, é a coisa mais importante do campeonato, dos campeonatos nossos, porque campeonato sem mata-mata, quando um dispara, como falei, acabou a graça. Que vantagem que a Maria leva?